Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 265. Instruções aos 12 apóstolos que iniciam seu ministério. Valtorta descreve a visão do dia 28 de agosto de 1945. Jesus está com os apóstolos, e aqui se acham todos, sinal de que Judas Iscariotes, tendo realizado o seu trabalho, foi unir-se já aos companheiros, e agora eles estão sentados à mesa, na casa de Cafarnaum. Já chegou a tarde, a luz de um dia que já está no fim, entra ainda pela porta. A luz de um dia que já está no fim entra ainda pela porta e pelas janelas escancaradas, e por esta se pode ver a mudança da cor vermelha do pôr do sol em um vermelho arroxeado e irreal, o qual pelas beiradas vai se dissipando e formando cartuchos de uma cor violáceo-ardósia, que termina ficando pedres. E me faz pensar numa folha de papel jogada ao fogo que se acende com o carvão aceso sobre o qual foi jogada, mas que pelas beiradas, depois de surgir a primeira chama, enrosca-se toda e vai se apagando até tomar uma cor chumbo azulada, que termina em outra cinzento pérola quase branca. Vem calor, sentencia Pedro, ao mostrar a grande nuvem que vai cobrindo o ocidente com aquelas cores. Calor, chuva não. A chuva vem de uma névoa, não de uma nuvem. Com esta ou até durmo na barca, para tomar o ar fresco. Não, esta noite iremos para o meio dos olivais. Eu preciso falar-vos. Agora Judas já voltou. É tempo de formar vocês. Conheço um lugar ventilado. Lá ficaremos. Levantai-vos e vamos. Fica longe? Perguntam, apanhando as capas. Não, é muito perto. A um tiro de funda da última casa. Podeis deixar as capas aqui, mas pegai a isca e o fuzil, para podermos ver-nos ao entrar de volta. Saem do quarto alto e descem pela escadinha depois de terem saudado o dono da casa e a mulher que estão tomando o ar fresco no terraço. Jesus vira decididamente as costas para o lago e, depois de ter atravessado o povoado, anda uns 200 ou 300 metros por entre as oliveiras de uma primeira pequena colina que fica para lá do povoado. Ele para sobre uma elevação que, pela sua posição saliente e livre de obstáculos, tem ao seu dispor todo o ar que se deseja ter numa noite de calor como aquela. Assentemo-nos e prestai atenção a mim. Chegou a hora da vossa evangelização. Estou mais ou menos na metade da minha vida pública, preparando os corações para o meu reino. Agora já é tempo de os meus apóstolos tomarem parte na preparação desse reino. Os reis fazem assim quando decidirem conquistar um reino. Antes perguntam às pessoas e as chamam para perto de si, a fim de ouvirem quais são suas reações e prepará-los para o plano que pretendem realizar. Em seguida, eles ampliam o trabalho preparatório, mandando mensageiros de confiança à cidade que eles querem conquistar. Depois vão mandando mais outros, para que a cidade inteira fique sendo conhecida em todos os seus pormenores geográficos e em seus costumes. Tendo feito tudo isso, o rei começa a realizar sua obra, proclamando-se rei daquele lugar e coroando-se como rei. Para fazer isso, sangue corre, porque as vitórias sempre custam sangue. Nós estamos prontos a combater por ti e derramar o nosso sangue, prometem unanimemente os apóstolos. Eu não derramarei outro sangue senão o do santo e dos santos. Queres começar a conquistar pelo templo, irrompendo na hora dos sacrifícios?
Não fiquemos divagando, meus amigos. O futuro vós o sabereis ao seu tempo. Mas não fiqueis fremindo de horror. Eu vos garanto que não irei perturbar as cerimônias com a violência de uma irrupção. Contudo, elas serão sim perturbadas e haverá até uma tarde na qual o terror impedirá a oração ritual. É o terror dos pecadores. Mas eu, naquela tarde, estarei em paz com o meu espírito e o meu corpo, uma paz total, feliz, na tarde da sexta-feira da paixão. Jesus olha para cada um dos seus 12 e é como se estivesse olhando uma mesma página 12 vezes e nela estivesse lendo 12 vezes a palavra que nela está escrita: incompreensão. Ele sorri e continua: por isso eu decidi mandar-vos, para penetrardes mais à frente, o mais possível, mais do que eu sozinho poderia fazer. Contudo, entre o meu modo de evangelizar e o vosso haverá diferenças. Quanto ao uso da prudência, da qual eu faço muito uso, para não vos colocar em dificuldades muito fortes, em perigos muito sérios para as vossas almas, e também para os vossos corpos, e também para não prejudicar a minha obra. Vós não estáis ainda bem formados para poderdes aproximar-vos, seja lá de quem for, sem que saiais prejudicados, ou sem prejudicá-los. E também menos ainda sois heróicos a ponto de desafiardes o mundo, batendo-vos por uma ideia e marchando de encontro às vinganças do mundo. Por isso, quando fordes pregar, não vades logo para o meio dos pagãos. Não entreis logo nas cidades dos samaritanos, mas ide logo as ovelhinhas dispersas da casa de Israel. Há tanto que fazer, aí mesmo entre elas, que em verdade eu vos digo que as multidões que vos parecem tão grandes ao redor de mim são apenas a 100ª parte das grandes multidões que em Israel ainda estão esperando o Messias, e não o conhecem nem sabem que ele está vivendo já entre vós. Levai a elas a fé e o conhecimento de mim. Pelo vosso caminho pregai, dizendo: o reino dos céus está próximo. Que este anúncio seja a base. Sobre ele apoiai toda a vossa pregação. Muito já me ouviste falar do reino. Não tendes que fazer mais do que repetir o que eu vos disse. Mas o homem, para ser atraído e convencido pelas verdades espirituais, precisa de algumas doçuras materiais, como se ele fosse um eterno menino que não estuda uma lição e não aprende a trabalhar no ofício se não for engabelado com um doce por sua mãe, ou com um prêmio, ou pelo mestre da escola, ou pelo mestre do ofício. Eu, para que tenhais o meio para ser desacreditados e procurados, dou-vos do dom dos milagres. Os apóstolos põem-se de pé num pulo, menos Tiago de Alfeu e João, e gritam, protestam e se exaltam, cada um conforme o seu temperamento. Na verdade, quem se pavoneia com a ideia do milagre somente Iscariotes, que mesmo fazendo pouco caso em sua consciência de uma acusação falsa e insensata, exclama: já era bem hora de nós também fazermos isso, para termos um mínimo de autoridade entre o povo. Jesus olha para ele, mas não diz nada. Pedro e Zelotes lhe estão dizendo: não, Senhor, nós não somos dignos disso. Isto é para os santos. E repreende a Judas Iscariotes, e os Zelotes ainda lhe diz: como te permite censurar o mestre, homem idiota e orgulhoso? E Pedro acrescenta: o mínimo. O que queres fazer mais do que um milagre? Talvez queres virar Deus? Tens o mesmo plúrido que tinha Lúcifer. Silêncio! Intima Jesus. Eu fiz a minha voz, né? Mas é Pedro que falou, né? Então deixa eu ler de novo. Vamos lá. O mínimo? Né? Porque Judas falou assim, é o mínimo, já era hora de fazermos o mínimo, né? Para termos o mínimo de autoridade perante o céu. O mínimo! E queres fazer mais do que um milagre? Talvez queres virar Deus?
Tens o mesmo plúrido que tinha Lúcifer? Essa é Pedro. Silêncio! Jesus diz, intima Jesus e continua. Há uma coisa que ainda é mais do que um milagre e que convence as multidões até em maior profundidade e duração, que é uma vida santa. Mas desta vós ainda estáis longe, e tu, Judas, ainda mais longe do que os outros. Mas deixai-me falar, porque é uma longa instrução. E depois curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos no corpo ou no espírito, porque o corpo e o espírito podem estar igualmente enfermos, leprosos e mortos. E vós ficai também sabendo como se faz para operar um milagre, como uma vida de penitência, uma oração fervorosa, um sincero desejo de fazer brilhar o poder de Deus, uma humildade profunda, uma viva caridade, uma fé incendida, uma esperança imperturbável diante das diversas dificuldades. Em verdade, eu vos digo que tudo é possível para quem tem em si esses elementos. Até os demônios fugirão diante do nome do Senhor dito por essas pessoas. Por vós, se vocês tiverdes tudo isso que eu disse. Este poder vos é dado por mim, pelo nosso Pai do céu. Ele não se compra com moeda alguma, só a nossa vontade o concede, e só uma vida justa o mantém. Mas como ele vos é dado gratuitamente, dai aos outros, aos que necessitam dele. Ai de vós se rebaixardes o dom de Deus, fazendo servir para encher a vossa bolsa de moedas. Não é o vosso poder, mas é poder de Deus. Usai dele, mas não vos aproprieis do mesmo, dizendo: esse é meu poder. Assim como vos foi dado, vos será tirado. Simão de Jonas há pouco disse a Judas de Simão, a Pedro, Simão de Jonas, Pedro, disse ao Judas Iscariotes de Simão, tu tens o mesmo plúrido que teve Lúcifer. Ele fez uma justa definição. Dizer eu faço o que Deus faz, como eu sou como Deus, é imitar a Lúcifer. E o castigo dele é conhecido, como conhecida também aquele que aconteceu aos dois, que no paraíso terrestre comeram do fruto proibido, por instigação do invejoso, que queria pôr outros invejosos no seu inferno, além dos anjos rebeldes, que já lá estavam, mas também por um plúrido deles mesmos de uma soberba perfeita. O único fruto que vos é lícito colher disto que fazeis são as almas, que com o milagre conquistareis para Deus, e que ao Senhor são entregues. Essas são as vossas moedas e pagamentos, não outras. Na outra vida gozareis o verdadeiro tesouro. Vivei aqui sem riquezas. Não leveis convosco nem ouro, nem prata, nem moedas em vossos cintos, nem sacos de viagem com 2 ou mais vestes. Não guardais nada. Calçados duplos, nem bastão de peregrinos, nem armas com os homens, porque as vossas visitas apostólicas por enquanto serão curtas, e em cada véspera de sábado podereis tirar a vossa roupa suada, sem terdes necessidade de levar convosco outra para a troca. Não precisais de bastão, porque o caminho é melhor, e o caminho que há por entre as colinas ou a planície é muito diferente do que há nos desertos e nas altas montanhas. Não precisais de armas. Essas são boas para o homem que não conhece a santa pobreza e ignora o perdão divino. Mas vós não tendes tesouros para guardar e defender dos ladrões. A única coisa a se temer, o único ladrão para vós é Satanás. E ele se vence com a constância e a oração, e não com espadas e punhais. A quem vos ofende, perdoai. Se vos despojassem da capa, devis dar-lhes também a túnica. Ficai até nus, de fato, pela vossa mansidão e pelo desapego das riquezas. E com isso não escandalizareis ninguém, nem os anjos do Senhor, nem a infinita castidade de Deus, porque a vossa caridade vestiria de ouro o vosso corpo nu, e a mansidão ornaria vossas cinturas, e o perdão para com o ladrão vos daria um manto e uma coroa real.
Ficaríeis assim mais bem vestidos do que um rei, e não com tecidos corruptíveis, mas com matérias incorruptíveis. Não vos preocupeis com a vossa alimentação, tereis sempre o que vos for próprio para a vossa condição e para o vosso ministério e sobrevivência, porque o operário é digno do alimento que lhe é oferecido. Sempre. E se os homens não o provessem dele, Deus proveria aos seus operários. Já vos mostrei que para viver e pregar não é necessário estar vem com os ventres empanturrados de alimentos. Isto se faz com os animais imundos, cujo trabalho é só de os engordarem, para serem depois mortos e engordarem os homens. Mas vós não deveis engordar, senão o vosso espírito, e dos outros com alimentos de sabedoria. E a sabedoria brilha para uma mente que a devassidão não fez ficar obtusa, e para um coração que se nutre de coisas sobrenaturais. Vós nunca fostes tão eloquentes como depois daquele retiro no monte, e naqueles dias comeste somente o que era necessário para não morrer. E não obstante o fim do retiro, estáveis mais fortes e alegres do que nunca. Lembram? Por acaso não é verdade isso? Em qualquer cidade ou lugar em que entrardes, informai-vos se lá há alguém que mereça acolher-vos. Não porque sois Simão, ou Judas, ou Bartolomeu, ou Tiago, João, e sim por diante, mas porque sois os enviados de Deus. Ainda que tivessem sido os rejeitados, assassinos, ladrões, os publicanos, mas agora arrependidos e justos ao meu serviço, mereceis respeito, porque sois os meus enviados. E digo ainda mais, eu digo, ai de vós se tiverdes a aparência de enviados meus, mas no vosso interior fordes uns imundos e endemoniados. Ai de vós, o inferno ainda é pouco, para o que vós mereceis, pelo engano que praticais. Mas ainda que tiverdes sido, ao mesmo tempo enviados claramente por Deus, e uns rejeitados, uns publicanos, uns ladrões, uns assassinos ocultos, até mesmo se uma suspeita houvesse nos corações a respeito de vocês, ou quase uma certeza que vos sejam prestados honra e respeito, porque vós sois meus enviados. Os olhares dos homens devem dirigir-se para além do enviado, devem olhar para Deus, ver em vocês a minha obra, acima do enviado, que pode ser defeituoso, só em caso de culpa grave que lê-se a fé nos corações. Eu, por enquanto, e depois quem irá ficar em meu lugar é que tomará providências para amputar o membro podre, porque não é lícito que por um sacerdote demônio se percam as almas dos fiéis. Nunca será lícito para esconder as feridas nascidas do corpo apostólico, permitir que sobrevivam nele corpos gangrenados. Jesus, misericórdia. Que com o seu aspecto repugnante afastam e com o seu fedor demoníaco envenenam. Portanto, vós vos informareis sobre qual é a família de vida mais reta, na qual as mulheres sabem estar retiradas e onde os costumes são irrepreensíveis. E nela entrareis e ficareis até o dia da partida nesse lugar. Não imiteis os zangões que, depois de haverem sugado uma flor, passam para outra mais nutriente. Vós mesmo que tiverdes ido para uma família humilde, rica em virtude, ficai lá onde estiverdes até o fim. Não fiqueis mudando para um lugar melhor, porque foi convidado. Melhor para o seu corpo, que perece, mas antes dai a ele sempre o pior, para o seu corpo, reservando todos os direitos ao espírito. E eu vos digo, porque é bom que o façais. Daí, se o puderdes fazer, dai preferência aos pobres para a vossa hospedagem. Para não humilhá-los, lembrai-vos de mim, que sou sempre pobre, e que de ser pobre me glorio, e também porque os pobres são muitas vezes melhores do que os ricos. Encontrareis sempre pobres justos, enquanto que é raro encontrar um rico sem justiça. Por isso, não tendes a desculpa de dizer não encontrei bondade a não ser nos ricos, para justificardes o desejo de bem-estar para vocês. No ato de entrardes numa casa, saudai com a minha saudação, que é a mais doce que há. Dizei, a paz esteja convosco.
A paz esteja nesta casa, ou então a paz venha a esta casa. De fato, vós, enviados de Jesus e da Boa Nova, levais convosco a paz, e a vossa ida a um lugar é o mesmo de fazer ir a ele a paz. Se a casa for digna da paz, a paz virá e permanecerá na casa. E se não for digna, a paz voltará a vocês. Mas tomai cuidado para serdes lá sempre pacíficos, para terdes Deus como vosso Pai. Um Pai que ajuda sempre, e vós, ajudados por Deus, tudo fareis, tudo bem feito. Pode acontecer também, certamente acontecerá, que haja cidades ou casas que não vos queiram receber, que não queiram ouvir a vossa palavra, expulsando-vos e zombando de vocês, e até perseguindo-vos a pedradas como a uns profetas aborrecidos. E é aí que tereis mais do que nunca a necessidade de serdes lá pacíficos, humildes, mansos, por hábito em vossa vida. Porque se assim não for, a ira tomará a dianteira, e vós pecareis, escandalizando e aumentando a incredulidade dos que deviam ser convertidos. Ao passo que, se receberdes a ofensa de serdes expulsos, de serdes feitos objetos de zombaria e perseguidos, com a paz o convertereis, pois ela é a mais bela das pregações, a do silêncio de uma verdadeira virtude. Reencontrareis um dia esses inimigos de hoje em vosso caminho, e eles vos dirão: nós vos estamos procurando, porque o vosso modo de agir nos convenceu da verdade que anunciais, que vós queirais perdoar-nos realmente e receber-nos como seus discípulos, porque nós não vos conhecemos, mas agora vos conhecemos como uns santos. Por isto, se sois santos, deveis ser os enviados de um santo. E agora nós cremos nele. Mas ao sairdes da cidade ou da casa, onde não fostes recebidos, sacudi até o pó de vossos sapatos, para que a soberba e a dureza daquele lugar não se apegue nem mesmo às vossas solas. Em verdade eu vos digo, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão menos duramente tratadas do que aquela cidade. Eis, eu vos mando como umas ovelhas entre lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. Porque vós sabeis como é o mundo, que em verdade está mais cheio de lobos que de ovelhas. Mas como ele faz comigo, que sou o Cristo, eu posso defender-me com o meu poder e o farei, quando chegar o fim do triunfo temporário do mundo. Mas vós não tendes esse meu poder, e precisais de maior prudência e simplicidade, maior perspicácia, pois, para evitar, por enquanto, os cárceres e as flagelações. Em verdade, vós, por enquanto, mesmo com esses vossos protestos de quererdes dar o sangue por mim, não suportareis ainda nem mesmo um olhar irônico ou de ira de alguém. Depois tempo virá em que sereis sim fortes como uns heróis contra todas as perseguições e olhares malévolos, fortes mais do que heróis, com um heroísmo inconcebível segundo o mundo, inexplicável, que será chamado loucura, mas ele não será loucura, será a identificação por força do amor, do homem ao homem Deus, e vós sabereis fazer o que eu já tiver feito. Para compreender esse heroísmo, será preciso vê-lo, estudá-lo e julgá-lo, olhando de alturas ultraterrenas, porque é uma coisa sobrenatural que longe está de todas as restrições da natureza humana. Os reis do Espírito serão os meus heróis, reis e heróis para sempre. Naquele tempo vos prenderão, levando as vossas mãos para as costas, arrastando-vos para diante de tribunais, para diante dos governadores e dos reis, para vos julgarem e condenarem pelo vosso grande pecado aos olhos do mundo, o de serdes servos de Deus, ministros e tutores do bem, mestre das virtudes. E por serdes isso, sereis flagelados e punidos de 1000 maneiras, até serdes mortos. E dareis então testemunho de mim a reis, a governadores, a nações, confessando com o vosso sangue que amais o Cristo, Filho verdadeiro do Deus verdadeiro.
Quando estiverdes nas mãos dos seus perseguidores, não fiqueis preocupados sobre como havereis de responder a eles e as suas acusações sobre o que tereis de dizer. Nenhum sofrimento deveis ter a não ser a preocupação por causa dos juízes e acusadores, que Satanás extraviará a tal ponto que os tornará cegos à verdade. As palavras que devereis dizer vos serão dadas naquele momento para a alma dessas pessoas. As palavras que devereis dizer serão dadas naquele momento. O vosso Pai as colocará em vossos lábios, porque então não sereis vós que falareis para converter eles à fé e professar a verdade, mas será o Espírito do vosso Pai que falará em vós. Naquele tempo, o irmão dará morte ao irmão. O pai dará morte ao filho e à filha. Os filhos virão contra os seus pais e os farão morrer. Não desanimeis, e nem vos escandalizareis. Respondei-me, para vós é um delito maior matar um pai, um irmão, um filho? Vos parece delito maior do que matar o próprio Deus? Deus não se pode matar, diz a si mesmo Judas Iscariotes. Deus não se pode se matar, diz a si mesmo Judas Iscariotes. É verdade, é espírito. Não se pode aprender, confirma Bartolomeu e os outros, mesmo ficando calados, também são do mesmo parecer. Eu sou Deus e sou carne, diz calmo Jesus. Ninguém está pensando em te matar, rebate Iscariotes. Eu vos peço, respondei a minha pergunta. A pergunta de Jesus é assim. Respondei-me. Para vós é um delito maior matar um pai, um irmão, um filho? Ou vos parece delito maior matar o próprio Deus? E aí eles estão questionando. Deus não se pode matar? Diz a si mesmo Judas Iscariotes. É verdade, é espírito, não se pode apreender? Confirma Bartolomeu, os outros, mesmo ficando calados, são do mesmo parecer, mesma opinião. E Jesus diz, eu sou Deus e sou carne. Diz calmo Jesus. Ninguém está pensando em te matar? Rebate Iscariotes. Eu vos peço, respondei a minha pergunta. Mas é mais grave matar a Deus? Logo se vê. Pois bem, Deus vai ser morto pelo homem na carne do homem Deus. Portanto, como se chegará a esse delito, sem que haja horror em quem o praticar? Assim se chegará ao delito dos pais, dos irmãos, dos filhos contra os filhos, os irmãos e os pais. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Então, Jesus está dizendo aqui, gente, assim, vou explicar para vocês. Porque vai acontecer isso de novo, né? Que haverá um momento em que você vai entender que se sua mãe te entregar para o anticristo, por exemplo, entregar você foi entregue, né? Se o seu pai, seu irmão, e contra a sua fé, né, por acaso, e entregar você para ser perseguido, né? Normal. Você não pode achar estranho, porque se entregaram Jesus, se mataram Jesus, entendeu? Se alguém te matar da sua família porque você é cristão, no momento principal da tribulação que virá, você não pode achar estranho, pode se escandalizar, né? Por causa que se Jesus foi morto, Deus foi morto, quem somos nós para não passarmos por isso? Então, é complexo, né? Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. E quando vos perseguirem em uma cidade, fugir para outra, não por covardia, mas para dar destempo à recém-nascida igreja de Cristo de chegar à idade, não apenas de um lactante fraco e inepto, mas a uma idade maior na qual será capaz de enfrentar a vida e a morte sem temer a morte. Aqueles a quem o Espírito aconselhar que fujam, fujam. Então, se o Espírito aconselhar você a fugir, fuja, como eu fugi quando era pequenino. Em verdade, na vida de minha igreja se repetirão todos os acontecimentos da minha vida de homem. Então, na vida da igreja, sempre vai repetir as coisas que aconteceu na vida de Jesus. E vai repetir agora na grande tribulação, antes da vinda do reino.
né? De novo. Em verdade, na vida da minha igreja se repetirão todos os acontecimentos da minha vida humana. Todos. Desde o mistério da sua formação na humildade dos primeiros tempos, até as perturbações e insídias preparadas por homens ferozes, e até a necessidade de fugir para continuar a existir do trabalho e da pobreza contínuos, até a muitas outras coisas pelas quais estou passando atualmente, e as que padecerei logo depois, antes de chegar ao terno triunfo. Aqueles, porém, que o Espírito aconselha a ficar, que fiquem. Então, se o Espírito Santo aconselhar você a ficar na sua casa e aguentar tudo aqui mesmo, você aguenta. Se o Espírito te aconselhar que você, né, fuja, você fuja. Porque mesmo se caírem mortos, viverão e serão úteis à igreja. Tá vendo? Porque mesmo se vocês caírem mortos, vocês viverão e serão úteis à igreja, porque é sempre bom o que o Espírito de Deus aconselha. E ele está em nós, o Espírito está em nós. Em verdade eu vos digo que não acabareis nem vós, nem os que vos sucederem de percorrer os caminhos e as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Porque Israel, por um seu horrível pecado, será disperso como o cascabulho levado por um turbilhão e espalhado por toda a terra, verdade. E os séculos e os milênios, um após outro, e mais ainda, se sucederão antes que seja de novo recolhido no terreno de Araúna o Jebuseu. Todas as vezes que o tentar antes da hora marcada, será pego de novo pelo turbilhão e disperso, porque Israel deverá chorar sempre o seu pecado por tantos séculos, quantas irão ser as gotas que choverão das veias do Cordeiro de Deus, imolado pelos pecados do mundo. E a minha igreja deverá também, ela que terá sido ferida por Israel em mim e nos meus apóstolos discípulos, deverá abrir seus braços de mãe e tentar recolher Israel debaixo do seu manto, como uma galinha faz com os pintinhos que se afastam dela. Quando Israel for todo de Cristo, então eu virei. Então só vai voltar Jesus de verdade quando Israel for todo de Cristo. Mas estas serão as coisas futuras. Falemos das que estão para acontecer agora, em breve. Lembrai-vos do que o discípulo não é mais do que o mestre, nem o servo mais que o patrão por isso. Basta o discípulo ser como mestre, e já é uma honra imerecida. Então, você ser como Jesus, chegar até a morte por causa, né, do evangelho, da boa nova do reino. Se Jesus morreu, se você chegar perto de qualquer coisa que Jesus passou, já é uma honra imerecida. Você não merece, né? E ao servo basta-lhe que seja bondade sobrenatural conceder-vos que assim seja. Se chamarem Beuzebu ao dono da casa, que é que irão chamar os servos dele? E poderão os servos revoltar-se se o seu patrão não se revolta? Não odeie nem amaldiçoa, mas calmamente em sua justiça continua a obra, transferindo o julgamento para um outro momento, quando depois de ter tentado tudo para convencer, tiver visto neles a obstinação para o mal? Não. Não poderão os servos fazer o que o patrão não faz, mas sim imitá-lo, pensando que eles são também pecadores, enquanto que ele estava sem pecado. Não temais, pois aqueles que vos chamarão demônios, a verdade será conhecida e se verá então quem era o demônio. Olha só que importante. Olha com calma de novo. E poderão servos revoltar-se se o seu patrão não se revolta por chamarem ele de demônio? Não odeia, ele não odeia, Jesus não odeia nem amaldiçoa, mas calmamente em sua justiça continua a sua obra, transferindo o julgamento para um outro momento, quando depois de ter tentado tudo para conversão, para convencer, tiver visto neles a obstinação para o mal, então ele é fiel, né? Não poderão os servos fazer o que o patrão não faz, mas sim imitá-lo. Ah, eles têm que imitar Jesus. Nós temos que imitar Jesus. Pensando, né, que são pecadores. Pensando que são pecadores. Também que nós também somos pecadores. Enquanto que ele, o mestre, estava sem pecado. Não poderão os servos fazer o que o patrão não faz, mas sim imitá-lo, pensando que eles também são pecadores. Enquanto que Jesus estava sem pecado, mestre. Não temais, pois aqueles que vos chamarão demônios,
A verdade será conhecida e se verá então quem era realmente o demônio. Então, se alguém está te chamando de demônio, você não é, você é servo de Deus. Na hora certa do julgamento de Deus vai acontecer a revelação de quem é realmente o demônio. Então, a gente não queira convencer a pessoa, né? Tem que ser calmo, como Jesus deseja. Calmo, não querer vingança, não amaldiçoar ninguém, né? Continuar a sua obra, tentar ganhar o coração da pessoa pela mansidão e pela passividade, né? Não há nada de escondido, não há nada de escondido que não tenha de revelar-se, e nada de secreto que não venha a ser saber. E o que eu agora vos digo nas trevas em segredo, porque o mundo não é digno de saber todas as palavras do verbo, não é ainda digno disso, mas ainda é hora de dizê-lo aos indignos. Nem ainda é hora de dizê-lo aos indignos. Vós, quando chegar a hora em que tudo deverá ser conhecido, dizei-o à luz do dia e do alto dos telhados. Não é agora, pela internet, pelo rádio, pela televisão. Gritai alto que eu agora falo baixo, mas a vossa alma do que é o vosso espírito. Porque então o mundo já terá sido batizado pelo sangue, e Satanás terá contra ele um estandarte, pelo qual o mundo poderá, se o quiser, compreender os segredos de Deus. Enquanto Satanás não poderá danificar a não ser os que desejam sua mordida, e a preferem ao meu beijo. Olha só, que interessante esse. Eu agora falo baixo, mas a vossa alma do que é o vosso ouvido. Porque então o mundo já terá sido batizado pelo sangue, e Satanás terá contra ele um estandarte, pelo qual o mundo poderá, se o quiser, compreender os segredos de Deus, enquanto Satanás não poderá danificar a não ser os que desejam sua mordida, e a preferem ao meu beijo. Nossa, meu Deus, vou meditar isso aqui, vou ficar até amanhã, porque, nossa, vem muita coisa na minha cabeça. Então, se você explicar um pouquinho, né? Satanás vai ter contra essa pessoa, tá? Que está evangelizando depois que Jesus já morreu, depois que já ressuscitou, vai ter contra essa pessoa muitas acusações, né? Muitas estandarte. Vamos ver o que significa estandarte aqui. Pra não ficar sem compreensão essa parte, né? Estandarte. Insígnia de uma nação. Vai ter um exército. Vai ter um exército. Estandarte é uma bandeira, um sinal. Um símbolo de uma nação, de um partido político. De uma escola, né, tal, ou escola de samba, estandarte, né, da escola de samba é aquele símbolo. Né, ou de uma religião, que é o símbolo de uma diocese, da igreja, de uma corporação. É uma bandeira. É um símbolo de uma bandeira. Então, que daí Satanás vai ter uma bandeira pela qual o mundo poderá, se o quiser, compreender, terá contra Satanás o estandarte, uma bandeira, né? Pelo qual o mundo poderá, se o quiser, compreender os segredos de Deus. Enquanto Satanás não poderá danificar a não ser os que desejam sua mordida. Então ele só pode prejudicar aqueles que têm medo, né? Aqueles que têm medo, aqueles medrosos, né? Que ficam com medo de falar em nome de Deus e perderem seus bens, né? Perderem sua honra, tal, alguma coisa assim. E a preferem ao meu beijo. Então, prefere essas honras humanas do que o beijo de Jesus, é isso que eu entendo. Mas 8 partes em 10 do mundo não quererão compreender. 8 partes. Olha só, gente. Jesus está falando que 80% do mundo não vai querer compreender. Então, 80% do mundo vai ser purgado na Terra. 80% das pessoas será purgada para a vinda do reino de Deus. Ele está dizendo aqui. 8 partes em 10 do mundo não quererão compreender. Somente as minorias estarão de boa vontade para procurarem saber tudo, praticar tudo que é minha doutrina. Então, só 80%. 80% vai ser purgado da terra. Só vai sobrar 20% das pessoas da terra.
20% serão os filhinhos da divina vontade, as pessoas com disposição para entrar no reino. 20% só. Tá vendo, gente? Não importa. Assim como não se podem separar essas duas partes santas da massa injusta, pregai também do alto dos telhados, internet, televisão, a minha doutrina. Pregai-a do alto dos montes, sobre os mares sem limites, e nas vísceras da terra. Se nem os homens a quiserem escutar, pois os passarinhos e os ventos recolherão as divinas palavras, os peixes e as ondas, e conservarão o eco delas nas vísceras do solo, para dizê-las às nascentes das águas, aos minerais, aos metais, e com elas todos se regozijarão, porque eles também foram criados por Deus para serem escabelos para os meus pés e alegria para o meu coração. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mas temei somente aquilo que pode pôr a perder a vossa alma, e reunir no último juízo esta ao corpo ressuscitado, para jogá-los no fogo do inferno. Não temais, não se vendem 2 pardais por uma moeda? E, no entanto, se o Pai não permitir, nenhum deles cairá, apesar de todas as insídias do homem. Portanto, não temais. Vós sois conhecidos pelo Pai. Conhecidos sois por ele até pelo número dos fios de cabelo que tendes na cabeça. Vós sois mais do que muitos pardais. E eu vos digo que quem me reconhecer diante dos homens, também eu o reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus. Mas quem me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai. Reconhecer aqui quer dizer seguir e praticar, e renegar é abandonar o meu caminho por covardia, pela tríplice concupiscência: carne, mundo e demônio. Ou por algum cálculo egoísta, por afeto humano para com alguém dos vossos que esteja contra mim, porque haverá também isso. Então, cuidado, esposas com maridos. No momento certo, a gente vai ter que ter força para testemunhar até dentro da nossa própria casa. No momento certo. No momento certo. Eu já passei por isso aqui na minha casa. Meu marido já pediu para mim negar a Jesus na minha casa. Negar que eu tinha o dom de ouvir Jesus. E eu não neguei. E até hoje eu não nego. O Espírito Santo, ó, fala para mim. Ninguém pode te deixar capaz de negar a mim. Pode fazer você negar a mim. Eu vou testar até dentro da sua própria casa. Jesus me testou dentro da minha própria casa. Graças a Deus passei no teste. Não penseis que eu tenha vindo trazer a concórdia a esta terra, e por esta terra. A minha paz é mais alta do que as pazes, calculadas para tirar partido delas cada dia. Eu não vim trazer a paz, mas a espada afiada para cortar os liames que se agarram à lama, e para abrir caminhos para voos do sobrenatural. Por isso, eu vim para separar o filho do pai, a filha da mãe, a nora da sogra, porque eu sou o que reina, e tem todo o direito sobre os súditos, porque ninguém é maior do que eu, quanto aos direitos sobre os afetos. Porque em mim se encontram todos os amores, sublimando-se. Eu sou pai, mãe, esposo, irmão, amigo, e vos amo como tais, e como tal sou amado. E quando eu digo eu quero, nenhum lhe ame. Pode resistir. E a criatura é minha. Eu com o Pai a criei. Eu por mim mesmo a salvo. E eu tenho o direito de possuí-la. Então, vocês não ficam pensando, né, que vocês têm que colocar o marido em primeiro lugar. Tem que saber a hora certa das coisas. Tem que saber coordenar a harmonia de todo. Né? A gente dá orientação para as meninas aqui. Não é para perder o casamento, porque não é vontade de Deus que você perca o seu casamento por causa da divina vontade, né? Se você tem que ser humilde, mansa, né? Se o seu marido te ama, ele vai, né? Você tem que evangelizá-lo. Mansa, humilde, para trazer a verdade para ele. Então, no primeiro momento, não é questão de você largar o seu esposo para seguir Jesus. Tem que saber a hora certa de se posicionar, né?
Então, eu me posicionei e não perdi o meu esposo. Hoje ele me respeita como filha da divina vontade, falo que eu sou filha da divina vontade, entendeu? E ele sabe muito bem. Então, não é questão de você já quebrar tudo por aí, sair quebrando tudo. Não é assim. Tem que lembrar das outras coisas. Tem que lembrar dessa passividade, pacífico, de ser pacífico, de ser manso, de ser humilde. Tem que lembrar de todos os elementos, tá? Para poder colaborar com isso. Então tem momento certo, e eu nunca me separei do meu esposo, nunca me separei. Sempre quando eu fiz as coisas que Jesus pediu, foi pelo momento de justiça que foi inspirado pelo Espírito Santo. Eu não fiz nada sem confirmação, sem ter certeza que Jesus estava falando comigo naquele momento. Nunca fiz nada na minha cabeça e nem segui ordem de ninguém. Nem segui pregação de ninguém. Foi Jesus quem me instruiu para a hora certa, né? Então, sempre foi Jesus que ligou as coisas. E quando eu dou orientação para as pessoas, eu também não falo para a pessoa, faça exatamente como eu estou pedindo. Não, eu falo para a pessoa, pede confirmação. Espera a oportunidade que você vai saber pela ação do Espírito Santo o que você deve fazer. E sempre deu certo. Ninguém nunca saiu decepcionado dos conselhos que eu sempre dei dentro da divina vontade, baseada numa confirmação e oração que eu peço para a pessoa fazer jejum, peço muitas coisas para a pessoa fazer, né? Peço muitas coisas, peço para a pessoa muitas coisas. Ixi, eu vou lembrar de tudo, eu lembro dessa mansidão, eu lembro dessa pobreza, do morrer para si mesmo, e vou lembrando de tudo para a pessoa, né? Então não é simples assim, não. Para o Espírito Santo te inspirar, ele vai te inspirar com confirmações claras, claríssimas. Você não tem dúvida de que é a hora de fazer, de atuar com essa força de Deus, né? E fique em paz e volta à paz rapidinho. Em verdade, os inimigos do homem são os homens, além dos demônios. E os inimigos do homem novo, do cristão, são os de sua casa, com os seus lamentos, ameaças e súplicas. Quem, pois, de agora em diante amar o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não tomar sua cruz a cada dia, complexa, formada de resignações, de renúncias, de obediências, de heroísmos, de dores, de doenças, de lutos, de tudo aquilo que manifesta a vontade de Deus ou uma prova do homem com essa cruz às costas, não me seguir, não é digno de mim. Quem dá mais importância à sua vida na terra do que à vida espiritual perderá a verdadeira vida. E quem tiver perdido a sua vida terrena por amor a mim, a encontrará eterna e feliz. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta como profeta, recebe prêmio proporcional à caridade que teve para com o profeta. E quem recebe um justo como justo, receberá prêmio proporcional ao do justo. E assim é porque quem reconhece no profeta, o profeta é sinal de que ele também é profeta. Isto é, muito santo, porque está seguro nos braços do Espírito Santo. Então, quem reconhece o profeta também é profeta. Olha só. É muito santo, porque está seguro pelos braços do Espírito Santo. Então, meu filho, se você não é reconhecido, é porque não tem santo na sua vida. E quem tiver reconhecido um justo, demonstra que ele também é justo, pois as almas semelhantes se reconhecem. A cada um, pois, será dado conforme a justiça. Mesmo a quem tiver dado ainda que um simples copo d'água pura a um dos meus servos, fosse ele o menor deles, são servos de Jesus, todos aqueles que o pregam com uma vida santa e tanto podem sê-lo. Os reis como os mendigos, os sábios como os que não sabem nada, os velhos como os pequeninos, porque em todas as idades e classes se pode ser meu discípulo. Quem tiver dado a um meu discípulo, ainda que só um copo de água em meu nome, e porque ele é meu discípulo, em verdade eu vos digo, que não perderá sua recompensa. Era o que eu tinha a dizer. Agora vamos rezar. Depois vamos para casa. Amanhã cedo partirei Simão de Jonas com João, Zelotes com Judas Iscariotes, André com Mateus, Tiago de Alfeu com Tomé, Filipe com Tiago de Zebedeu e Judas, meu irmão, com Bartolomeu. Esta semana será assim. Depois darei nova ordem. Rezemos. E rezam em alta voz. E assim termina a visão. Vide.